Boa tarde, pessoal. Estamos aqui no terceiro podcast. Hoje tive o prazer aqui de convidar e trazer o João Vicente, que é o nosso eterno presidente municipal aqui de Ponta Grossa do Partido Novo. Ele desbravou o Partido Novo e eu queria trazer para quem nos acompanha, para os nossos seguidores e para a população, falar um pouco do partido que representa, João. E na política, às vezes, pode não representar, parece que as pessoas nem colocam a sigla partidária em discussão, mas às vezes só vê o candidato, mas muitas vezes tem muitas coisas aí que a sigla partidária interfere bastante. A gente vai discutir um pouco disso e para isso hoje eu trouxe o João Vicente aí para falar um pouco do Partido Novo. Obrigado por ter recebido o convite e ter vindo, João, e boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer estar aqui conversando com você, Magno. E é isso que você falou, né? Eu tenho formação em economia e com MBA em gestão estratégica do agronegócio, né? Fiz minha carreira profissional em empresas multinacionais, né? São 37 anos trabalhando na Luz Dreyfus e na Bung e na Yara, agora a última norueguesa. E aí, quando você chega num certo período, você já está mais ou menos em fim de carreira, né, na empresa, e eu sempre gostei de política, mas nunca tive tempo, né? Você trabalhar no setor privado, ele te demanda muito tempo, né? E principalmente eu, que eu tinha uma atividade com território nacional, então eu viajava muito, não tinha tempo. Aí, a partir de 2018, eu consegui aliviar o pé mais na empresa e comecei a querer, e tomei uma decisão, assim como a criação do Novo, né? Disse, não, a gente precisa se envolver mais em política, discutir política. Por quê? Porque a gente deixa essas lacunas, esses vácuos, e aqueles caras que vivem disso, eles vão ocupando. E então faltam pessoas com mentalidades críticas, né, para poder criticar o processo, para promover mudanças. E o Novo, por que o Novo? Eu era afiliado do MDB, do antigo MDB, né? Era PMDB, era MDB, depois virou PMDB. E agora voltou ao MDB. Mas nunca, sequer eu fui em uma reunião. E quando eu tomei essa decisão, eu acabei ligando aqui para algumas pessoas na cidade que tinham o mando do diretório e tal, né, para tentar, mas vi que não virava, né? E por que você escolheu o Novo, João? Então, eu olhei os partidos que tinham e nenhum me dava atrativo, principalmente quando eu via quem eram as pessoas que estavam lá compondo esses partidos. Certo. O Novo não, o Novo, um partido novo, como o nome diz, foi feito por empreendedores já justamente com esse objetivo. São pessoas realizadas profissionalmente que tinham preocupação com a sua geração, com os filhos, com o futuro dos netos, e colocou regras muito rígidas. Uma delas, inclusive, é a questão da pessoa ser ficha limpa, né? Então, esse é um dos critérios para se filiar ao partido, né? É pesquisado os antecedentes dos filiados do Partido Novo, não tantos até dos filiados, mas principalmente dos seus candidatos, né? Perfeitamente. E mesmo os filiados, precisa ser, para você conseguir filiar, você tem que ser ficha limpa. Né? Você não consegue sequer filiar. Então, comecei a olhar as propostas e me identifiquei. Então, eu, particularmente, eu não tenho interesse em ter uma carreira política, e mais como ajudar na equipe diretiva, e o Novo tem isso. Quem está trabalhando na direção do partido, ele não sai como candidato. Isso até para acabar com o que ocorre em outros partidos, de ter o dono do partido, né? E que daí fica negociando o partido, apoio, conforme benécias. Não é benécias para a população, benécias próprias, para ele e para os dois amigos dele, porque ele tem o partido debaixo do braço. E isso a gente consegue ver com nitidez em muitos partidos, né, João? Perfeitamente. Assim, eu parabenizo você, João, porque até essa questão de participação na política é uma coisa que eu gostaria, assim, de dar uma ênfase aqui hoje nesse podcast, porque você não precisa participar somente sendo candidato. A gente pode participar apoiando aquelas pessoas que a gente acredita, né? E eu te digo assim, com muita propriedade, com bastante liberdade, assim, João, se a gente tivesse, assim, candidatos que eu pudesse apoiar, talvez para mim fosse mais cômodo dentro da minha profissão, que me toma bastante tempo. Eu ainda não estou ainda nessa possibilidade aí que você está tendo de poder desacelerar. Ainda tenho bastante compromisso nesse sentido,
mas eu me coloquei como representante porque não vi em muitos do que eu achava que seria um bom representante, o representante ideal para combater aquilo que eu mais vejo de ruim na política, né? Que são as benécias, as regalias, assim, não dá... O Partido Novo é um partido que dá uma certa liberdade aos seus candidatos, aos seus filiados, e tudo uma participação, uma liberdade de expressão e discussão e participação. Coisa que é mais difícil. Quem participa da política, você vê que é mais difícil nos outros partidos. Você tem que, muitas vezes, você tem que andar na linha daqueles mandatários que tem, mesmo sabendo que tem um monte de defeito, um monte de coisas que desabonem esses candidatos, eles não abrem mão do mando e de serem os representantes, etc. Né? Então, eu acho que é uma das coisas boas do Partido Novo. Exatamente. E assim, né? O que me deu a tranquilidade de estar no Partido Novo? Né? É a questão de você... o Partido Novo ele é diferente dos outros partidos, porque a hora que você se compromete com uma pessoa, não existe a puxação de tapete. Né? É o que você falou. Né? Normalmente, o pessoal monta suas chapas para ir concorrer à vereança, a deputado estadual, deputado federal, já olhando o risco de ficar fora. Então, a entrada de uma pessoa até se predispõe, né? Mas não sabe se vai sair candidato. Não sabe se vai sair. É o que aconteceu há pouco. Eu falo assim, nos grupos de discussão política, eu falo muito assim que a pouca vivência que eu tenho são 3 fases da campanha. Né? A primeira, que é aquela luta braba dessa disputa de tentar organizar os filiados dentro do partido para que garantam que você vai ser eleito. Então, a gente viu isso na Câmara Federal, né? O deputado que via assim, um risco dele ficar fora, ele foi lá e pegou um artista, um tiririca da vida, sem condições técnicas nenhuma de exercer um mandato. Colocou no seu partido, que daí sim o tiririca, que é famoso, teria bastante voto e puxaria ele junto. Por outro lado, ele trouxe esse para garantir o dele, mas segura os outros que podem estar chegando na votação e tirar a cadeira dele. Né? Então, essa primeira fase que eu julgo que acabou aí em abril, né, é essa decisão. E a segunda fase é a destruição da reputação. Essa fase, assim, eu vejo assim, aparece muita sujeira da política, pessoas atingindo, inventando fake news para destruir aquela outra pessoa que está ali nas pesquisas para se intitular e se fortalecer. Isso vem mais, assim, eu digo que nas posições de candidatura para deputado federal, estadual, não é tanto. Mas a nível de Senado, a nível de governo do Estado, é o que a gente está vendo aí no Paraná. Executivo, presidente, né? Governador, senador. Então, é aquele tiro para pegar, não, fulano está bem quisto nas pesquisas populares, não, vamos arranjar um monte de mentiras, de fatos que destruam essa... E o pessoal caiam para que ele não vá para a eleição, porque ele é um risco. Né? Então, isso ocorre. Então, eu vejo assim, essa segunda fase como essa destruição, né, de reputações. E a gente vai chegar no dia 7 de agosto, que é a última data para registrar, né, as pré-candidaturas. As pré-candidaturas, onde os partidos vão homologar, né, os candidatos. No dia 8 de agosto é o último dia para inscrição. Então, a partir do dia 8/8, a gente já vai ter as coisas bem alinhadas, né, de quem é quem. Né? Eu pego um exemplo claro aí do que está acontecendo no Paraná a nível de governo do Estado. Né? Nós temos um candidato como o Sérgio Moro, que ele tem uma votação bem firme, né, por conta da Lava Jato e ser uma pessoa idônea, caberia tranquilamente no Partido Novo. E, por outro lado, você vê o excelente trabalho, né, do nosso governador, o Ratinho, né, que não quis sair candidato justamente para poder fazer um trabalho forte, porque tem essa figura no Paraná, assim, está diferente dos outros estados. Você tem uma pessoa onde a índole e o povo viu tudo o que ele fez, né, a luta dele para colocar políticos do colarinho branco, né, e na cadeia, né, e por um ato do STF, dos amigos do amigo do meu pai, acabaram tirando ele da cadeia. Né? Não inocentaram, tiraram ele da cadeia. Então, é um cara que tem a sua... as pessoas que
que são do bem, não vão votar. Tem o voto dele firme. E, por outro lado, o Ratinho, que é muito bem conceituado, e eu digo, né, se o Ratinho saísse candidato a deputado senador, ele estaria eleito, tranquilamente. Né? Mas ele optou por não. Então, ele está tentando trazer todo esse resultado que ele teve para o candidato dele, que, por sinal, é daqui de Ponta Grossa, o Sandro Alex. Né? E eu vejo tranquilamente um segundo turno aí entre Moro e Sandro Alex. E o Partido Novo está caminhando com o pré-candidato Moro. Né? Então... para as pessoas que nos acompanham para a gente atualizar assim, a questão de como está o partido, porque o Partido Novo, por ser um partido novo, criado em 2011, efetivamente participando das primeiras eleições ali por 2018, né, que fez uma bancada boa. 2015, 2018. 18 foi. Mas, enfim, ele se estruturou. E só que no Paraná, você veja, a gente não temos muitas representações, estava se formando assim o Partido Novo. Atualmente a gente tem 3 vereadores em Curitiba do Partido Novo. Um dos vereadores acabou ocupando uma cadeira de secretaria do Estado, mas agora já voltou para a vereança. Nós tivemos, acho que, uma vereadora em Londrina e uma em Maringá, né? Isso. Em Maringá. Mas a perspectiva para essa eleição de 2026 é muito boa, porque é isso que eu falo. Eu vejo assim, as pessoas começam a procurar a sua identidade ideológica. Você começa a ver os discursos daquelas pessoas que te representam. E, felizmente, o Partido Novo tem bons representantes na Câmara Federal. Nós temos os nomes que nem do Marcel Van Hatten, que é um político assim de atitude, combativo, que briga contra o sistema. O Gilson Marques, de Santa Catarina. Santa Catarina é um dos polos aí que o Partido Novo realmente cresceu muito. E Adriano Aventura, em São Paulo, nós temos bons representantes. E o Paraná tem uma tendência de crescimento assim muito grande nessa eleição. Nós temos uma perspectiva de eleger, ter candidatos aí em todas as esferas, aí, desde o Senado para deputado federal, para deputado estadual, para o governo do estado, a gente vai apoiar o Sérgio Moro. Isso já está bem desenhado. Bem delineado, né? E talvez tenhamos um candidato a presidente, mas que tem uma interação muito grande com o Flávio Bolsonaro, já se reuniram várias vezes. Enfim, são candidatos aí de direita. Atualmente, talvez a direita mais forte do país esteja no Partido Novo, realmente, né? Que pessoas que querem ver cada vez mais a população depender menos do Estado, né? Então, é uma característica do Partido Novo. Né? E assim, né, Michael? Você pode verificar, você pega as estatísticas, né, as análises das melhores performances de mandato, né, da equipe de 2018, quando o partido tinha 8 deputados federais. Né? Hoje tem 5, mas sempre estão entre os melhores avaliados. É por isso, pela qualidade das pessoas, por não terem... desculpa a expressão, não tem falcatrua. Não tem falcatrua, não tem rabo preso com ninguém. Não tem escândalo nenhum em cima dos seus mandatos, né? Não tem nenhuma queixa e nada de corrupção assim que levantaram nos candidatos do Novo. Exato. Então você vê assim, você pega, né, o governador de Minas Gerais, o Zema, foi vasculhado a vida dele de ponta cabeça, porque lá ele destruiu o PT, né? Ele revolucionou Minas Gerais. Então imagina o quanto esse pessoal... E nada foi encontrado. Esse pessoal está nervoso com ele. Eles estão nervosos. E quem que tem coragem de pegar e ir para cima do Supremo Tribunal Federal? Eu assim... Os intocáveis, né? Você sabe que eu defendo muito as instituições. Mas, assim, você não pode colocar que um determinado ministro, outro ministro, mesmo cometendo atos, às vezes criminosos, às vezes de explícita corrupção, visível à população, falar que ele é a instituição. Ele não é a instituição. O que você vê o tempo inteiro, esses ministros do Supremo Tribunal Federal falando que as pessoas atacam as instituições. E as pessoas não atacam as instituições, atacam os representantes da instituição, que eles nem deveriam representar as instituições. E é por isso que as pessoas estão revoltadas. Estão revoltadas porque aquela pessoa não representa. E eles posam como se eles fossem a instituição. A instituição, ela defenderia a legalidade. A Constituição
e não seus interesses pessoais. Como é que pode um ministro ter um escritório da família que defende um criminoso na última instância da justiça brasileira com um contrato de 129 milhões de reais? Então, explicitamente errado, gritantemente errado, e se coloca como instituição. Não é instituição. O médico não é porque ele tem o diploma, tem o CRM, que ele pode pegar e atuar como matar um paciente e não ter consequência. Eu faço porque eu tenho o conhecimento, se eu injetei uma ampola de potássio e tudo, porque eu acho que eu tenho CRM. Você vai contestar você não tem CRM? Não, você pode, como profissional da área, na instituição da medicina, dentro dessa instituição que você tem para você tratar do paciente, se você cometer erro, você ser penalizado, até com perda do teu mandato. E por que tem gente atuando de uma maneira terrivelmente contra a Constituição, claramente com interesses pessoais, benefícios próprios, e não tiram essa pessoa? E parece que o tirar a pessoa seria até a punição máxima. E como o Zema coloca, não é só tirar a pessoa, tem que ser preso, porque é um ato criminoso, ele tá prevaricando, ele está fazendo aquilo que não deveria fazer com o mandato. Quem que pode pegar e criticar integrantes do Supremo da maneira que ele tem? Se ele tivesse rabo preso, já estaria completamente exposto isso. E como ele não tem rabo preso... Essa é a importância de ter políticos, né, que têm ficha limpa, que não tem, para poder defender a realidade. Muitos ficam acuados e esse pessoal deixa o pessoal... eles usam esse pessoal... Se protegem. Se você ir contra... quanto tempo está caindo de maduro o impeachment de pelo menos três ministros do STF? Por que não acontece? Porque ministro sendo sócio de um cara que está com um problema na justiça grave, que desviou bilhões do contribuinte, né? Então, e daí quem tem que pagar isso, que deveria ser o tal do Vorcaro? Não, é a população que vai ter que pagar essa conta. Essa conta vem. Né? Então, é terrível. Então, eu vejo que o Partido Novo está crescendo porque você vê que os representantes do Novo, os nossos deputados federais, o governador do estado de Minas, o prefeito aqui de Joinville, as pessoas que representam o Novo, realmente elas mostram que elas fazem um bom trabalho. Elas fazem um trabalho para a população, fazem um trabalho que eles realmente o servir a sua cidade, é servir o seu estado, é servir o seu país e servir a população. E não ao contrário, que é as pessoas servirem o mandato do fulano, ciclano, beltrano. Então, Magno, assim... Há uma grande diferença nisso. Quando eu comecei, né, e o Novo não era conhecido, nós, um grupo de poucas pessoas aqui de Ponta Grossa que começou a falar no Novo, né, e trazer o Novo, e o pessoal falava, não, mas o Novo, agora é assim, mas você vai ver, deixa o pessoal entrar lá e você vai ver que vai modificar. Cara, é muito legal ver, né, que aquilo que o Novo prega, ele executa. Né? As pessoas que representam, eles se mantêm na linha. As pessoas que entraram fizeram excelentes trabalhos e quando houve problema, o partido não passou a mão na cabeça porque tinha um deputado estadual de São Paulo. Teve um caso que ficou público, né, notório, de uma discussão de duas deputadas estaduais de São Paulo, não lembro bem se eram deputadas estaduais ou vereadoras, né, e que foi expulsa do partido. Sim. Isso jamais aconteceria num outro partido. O próprio presidente, o primeiro presidente do Partido Novo, que foi apoiar o Lula, foi expulso do partido. Então, mostra a seriedade do partido. Exato. E assim, né, a clareza, né? O Partido Novo é totalmente contra o Lula. Nós queremos esse cara fora. Né? Então, o Zema está aí trabalhando. Quem passar para o segundo turno, se for o Flávio, vamos estar junto carregando essa bandeira contra o PT e contra esses desmandos para ver se muda esse país. É isso. Eu trouxe você hoje justamente para a gente dar essa mensagem aí para os nossos seguidores, né, João? E mostrar aí que pessoas de bem estão se juntando e estão crescendo. Ninguém aguenta mais essa roubalheira, ninguém aguenta mais escândalo, ninguém aguenta mais ver o sistema se protegendo. E os poucos que você vê lutando contra isso, quando vê lá o partido que nós integramos lá, eles estão no meio, estão defendendo moralidade, bons costumes, interesse do povo, defendendo a Constituição e botando a cara a tapa. Então, me sinto assim muito à vontade de estar nesse partido. Entrei na política através assim de uma percepção, como eu comecei esse podcast, percepção que eu apoiaria uma pessoa. Entrei, inclusive, não vi a sigla partidária, como muitos aí vão atrás de apoiar a pessoa, independente do partido que essa pessoa esteja.
mas com o tempo as coisas mudaram e eu vi que eu realmente não estava no partido que realmente faz essa diferença com relação aos outros, né, João? Isso. E assim, né, Magno, antes de encerrar nosso podcast, eu queria assim, te dar parabéns pela coragem. Porque a gente entrar no embate político precisa ter coragem, né? Porque você sabe o que vai enfrentar pela frente, né? Aquilo que eu falei da destruição de reputações, né? Queira ou não queira, existe. Mas mais do que isso, é assim, Ponta Grossa, né? Eu me orgulhava quando eu estudava de dizer que a Ponta Grossa era a segunda maior cidade do Paraná, né? Tivemos alguns políticos bons, mas nós tivemos dificuldade. Nossos políticos não fizeram o dever de casa, né? Você vê aí que nos últimos anos se mantêm os mesmos nomes e Ponta Grossa foi para a terceira, Londrina passou, Maringá passou, né? Hoje Ponta Grossa é a quarta cidade, mas corre o risco de perder aí até para uma Guarapuava, Foz do Iguaçu. Então isso é influência política. Nós precisamos de candidatos a deputados federais, estaduais, que realmente briguem pelos interesses da cidade, apoiem as prefeituras aqui, tragam recursos, né? Sim, não é demérito falar assim, perder para Campo Largo, digo, Guarapuava. É porque Guarapuava tem 160 mil habitantes, Ponta Grossa tem 370 mil habitantes, Campo Largo tem 100 mil habitantes, 120 mil habitantes. E como é que pode uma cidade desse porte, que nem Ponta Grossa, mandar paciente para ser operado em Campo Largo? Não tem cabimento. Não né? é demérito para Campo Largo, muito pelo contrário. Campo Largo está fazendo mais a lição de casa do que Ponta Grossa. Assim Guarapuava está fazendo mais a lição de casa do que Ponta Grossa. É isso que a gente está querendo falar. E o cúmulo, né, Magno, de ter pacientes aqui, eu presenciei isso, ser levado para Castro e para Prudentópolis. Nós viramos um verdadeiro turismo da saúde, né? Ponta Grossa faz turismo da saúde. Manda os pacientes daqui para cidades bem menores, né? Teoricamente, como Prudentópolis e Castro. Então, alguma coisa não está certo. Não está batendo. Bom, João, agradeço muito a tua disponibilidade de tempo, você ter vindo hoje e a gente falar um pouquinho sobre o Partido Novo. Muito obrigado, viu? Obrigado a você e sucesso na tua empreitada aí, a partir de, quem sabe, no dia 7/8, nas convenções, o Partido Novo esteja endossando e a partir do dia 8/8 você já esteja em campanha, fazendo essa pré-candidatura numa candidatura oficial. Obrigado, viu, João? Sucesso. Obrigado e obrigado a vocês que nos acompanham. Até a próxima. Até a próxima.